Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa semana estamos aí meditando em mensagens sobre a oração, sobre o poder da oração. Olha só, hoje nós vamos ver orações que mudam histórias. Gente, a oração de um intercessor muda histórias. Em Êxodo, capítulo 32, a partir do 11, fala assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te, meus gatos estão aqui, conversando aqui, comendo aqui. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que as possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Gente, Moisés suplicou pelo povo, olha, mudou ali a sentença que Deus tinha dado que ia destruir ali o povo naquela mesma hora. Olha só. Moisés suplicou pelo povo que havia cometido, gente, um grave pecado, tá? Moisés tinha demorado ali, quando Deus estava dando as tábuas, né, das leis, dos 10 mandamentos, e o povo se colocou a dançar, a se prostituir e a adorar ídolos. Construíram ali aquele bezerro de ouro, colocando ele como Deus no lugar do Senhor, o verdadeiro Criador do universo, o Deus que havia tirado o povo do Egito com grande poder e sinais e maravilhas. Olha que abominação! E Deus tirou, mas Moisés suplicou, né, gente? Olha só, um povo, gente, rebelde, ingrato, que estava sempre duvidando, murmurando contra Deus, tá? Gente, a oração de um intercessor, ela muda histórias. Moisés colocou-se como intercessor por quem não merecia. Olha, é o caráter de Cristo, né? O coração de Deus, né? Em Romanos 5, o 8 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu, gente, tá? Ele deixou sua glória para morrer na cruz por nós pecadores. Levou na sua própria carne o nosso castigo, tá? As nossas dores, as nossas maldições. Ele sendo santo, puro, sem nunca ter pecado. Mas ele nos amou de tal maneira. Aleluia, né? Então, gente, Jesus nos ensina também em Mateus 5:38. Aliás, o 5:44 fala assim: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Gente, olha que coisa séria, para que a gente venha se tornar filho de Deus. Nós temos que ter esse caráter que Jesus falou aqui. Você já pensou amar os vossos inimigos? Bendizer aqueles que estão falando mal de nós? Falar bem de quem está descendo a língua em nós. Olha só, gente, fazer o bem para aquelas pessoas que nos odeiam, que querem o nosso mal. Gente, orar por elas. Esse é o caráter do intercessor, tá? Como é difícil, gente, perdoar pessoas até da nossa família, tá? Que nos humilham, que nos ferem,
É preciso orar, se humilhar diante de Deus, desejar muito fazer a vontade dele. Ah, gente, aí sim o Espírito Santo nos ajuda. A liberar perdão é uma atitude, é um ato de fé, tá? Mesmo doendo, não sentindo nada, mas num gesto de reverência e de obediência à vontade de Deus, tá? E aí, com o tempo, ele sara o nosso coração e passamos realmente a desejar o bem daquela pessoa e a orar com misericórdia por ela, tá? No nosso coração. Aquele povo no deserto, gente, eles estavam sempre oprimindo Moisés, questionando, batendo de frente com ele. Gente, acusando ele de ser o culpado de todas aquelas provações. Mas ele, de modo sincero, não da boca para fora, ele pediu a Deus, gente, que poupasse aquele povo, tá? Será que nós já estamos nesse nível espiritual? Eita, Senhor, é preciso buscar fazer isso. Porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos pessoas que venham orar por misericórdia, não só pelos bons, mas principalmente, até principalmente, pelos maus, tá? Para que eles sejam transformados, para que eles se arrependam e recebam Jesus como Senhor e Salvador. Moisés, ele nos deu, gente, um exemplo do que é ser um intercessor. Ele orou com fervor, ele orou com sinceridade, mesmo sem eles merecerem. No capítulo 32 do livro de Êxodo, nesse mesmo livro, né, nessa mesma passagem, Moisés ainda ora a Deus falando algo mais profundo ainda. Ele fala assim, ó, no 32. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoes o pecado. Caso contrário, Deus, olha o que Moisés falou, Deus, se você não perdoar, risca, eu te peço, do teu livro sagrado. Risca-me do teu livro sagrado. Gente, tira o meu nome do livro da vida. Tem outra tradução que fala assim: tira o meu nome do livro da vida. Gente, Moisés botou em jogo a própria salvação, a sua própria alma na eternidade. Meu gato tá mastigando aqui. Você faria isso? Gente, eu não tô pronta para fazer uma oração dessa. Eu não tô pronta, eu não sou tão transformada ainda, tão liberta como Moisés, tão consagrada como Moisés, a ponto de fazer uma oração dessa, tá, gente? Olha só, não foi uma oração vazia, a oração de um intercessor, gente, ela não pode ser vazia, tá? Nós precisamos aprender com a Bíblia e orar pelo alcance de pessoas que não merecem. Sim, gente, Moisés orou de forma intensa, com súplicas, com empatia. O que quer dizer isso? Ele realmente tinha sentimentos, se importava. Ele se colocou no lugar daquele povo ali, tá? Não era uma oração vazia. Em Hebreus 13:3 diz assim, ó: lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia junto com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem os maltratados. É se imaginar, gente, se colocar no lugar do outro, dos presidiários, dos desabrigados, né? Olha aí a situação dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Dos que são torturados, dos que passam fome, depressão, violência, das crianças que são abusadas sexualmente, das crianças que estão sendo ameaçadas de serem abortadas no ventre das suas mães e ainda com técnicas cruéis, gente. Eu já comentei isso aqui com vocês semana passada. O PSOL é um partido demoníaco. Eles entraram no Supremo Tribunal Federal com uma petição para que seja autorizada no Brasil a assistolia fetal, que é uma técnica cruel de aborto, em qualquer fase da gestação. Crianças de 6, 7, 8, 9 meses. Crianças perfeitas. E eles estão com essa petição para autorização de
aborto por assistolia fetal, desculpa, assistolia. É uma agulha que entra, que o médico injeta ali no ventre da mulher. E ele vai ali procurando a criancinha se debatendo no ventre, tentando sobreviver. E ele vai procurando uma veia do coração. E diz que a dor é é tão terrível, um sofrimento tão grande, é uma tortura tão grande para o bebezinho dentro da barriga, que esse tipo de técnica é proibida até para os animais. Essa injeção que é dada no feto é proibida até para os presidiários que cometeram crimes tão abomináveis que são colocados em pena de morte nesses países que têm pena de morte, e eles querem aprovar isso no Brasil, gente. Será que a gente consegue orar pelos, as pessoas que participam do PSOL, pelos ministros do STF que estão aí, Alexandre de Moraes, que tem sido um ditador horroroso, que prendeu inúmeras pessoas de forma injusta, acusadas de um golpe de Estado sem armas, pessoas de 70, 60, pessoas com doenças, pessoas apenas com uma bandeira do Banco do Brasil, ou do Banco do Brasil de novo. Não, a bandeira do Brasil, uma blusa do Brasil e muitos com bíblias e terços na mão. Pessoas que estavam ali vendendo água, vendendo ali cachorro quente, foram presas, acusadas de golpe de Estado, de atentado violento ao Estado democrático de direito, de atentado contra a democracia. Isso é um absurdo, apenas porque elas estavam fazendo uma manifestação, foram chamadas para uma manifestação pacífica para demonstrar que estavam insatisfeitas com o resultado da eleição, que não confiavam nas urnas. Nós realmente não vivemos mais numa democracia, gente. Não há prova nenhuma de que aquelas pessoas estavam fazendo um golpe. Não há provas. Não há provas de que elas cometeram crimes. Como o próprio Gilmar Mendes disse, o que aconteceu foi uma grande baderna. Foi uma grande baderna. Aqueles que realmente quebraram os prédios, que realmente fizeram toda aquela baderna ali, não foram presos. Não foram presos. Meus gatos estão que briga aqui. Não foram presos. Essas pessoas foram condenadas a 15, 17 anos. Traficantes são soltos depois de poucas horas. Muitos e muitos quilos de drogas. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Eu preciso pedir orar a Deus que me ajude a orar pelo Alexandre de Moraes, pelo PSOL, pelas pessoas comunistas que odeiam a Igreja de Jesus, que querem o assassinato de crianças no ventre, que querem ensinar para as crianças que você é o que você quiser, você nasceu menino, mas se você quiser ser um abajur, você vai ser um abajur. Que você nasceu menina, mas você não é menino, que se você quiser, você vai ser um gato. Você é o que você sente. Destruindo os princípios da Bíblia, que zombam de Jesus, que zombam da Bíblia, que zombam da nossa fé e que lutam para a gente não ter liberdade de expressão da nossa palavra. Para falar que tudo que a gente fala é bolsonarismo, que tudo que a gente fala é ódio, é discurso de ódio, que é antidemocrático. Gente, não são só as pessoas de direita bolsonaristas, não. Eles vão chegar nos cristãos porque o maior alvo do comunismo é o cristianismo. Marx odiava Jesus, ele odiava o evangelho, ele queria paralisar os cristãos, ele queria destruir a igreja do Senhor. As ideologias comunistas que avançam no mundo, elas odeiam os cristãos. Então, gente, olha só, em Hebreus 13, fala assim, ó, por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe.
vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Gente, orar, agora mudando de assunto, orar também dentro do possível, quando Deus nos dá a oportunidade, é fazer o bem por alguém necessitado, tá? Até por alguém que não merece. É você dar um alimento, um agasalho, uma oferta, um ombro para a pessoa chorar, uma palavra de consolo, fazer uma visita para o enfermo. É a gente ter atitude, gente, porque a fé sem obras, ela é morta. Então agora vamos colocar em ação a palavra de hoje, amém? Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Deus, proteja nossa vida e nossa família, nos transforma e nos santifica. Dai-nos um coração de intercessor como Moisés. Pai, abençoa aqueles que nos fizeram o mal. Perdoa, Senhor, e ajude que eles se voltem para ti e recebam Jesus como Senhor e Salvador. Eu peço, Senhor, por Alexandre de Moraes, pelo presidente da República, pelos ministros do STF e por todos os comunistas, essas pessoas que estão seguindo essas ideologias de Marx, essas ideologias anticristãs. Pai, ajuda que elas te conheçam, que elas recebam o teu perdão e tua salvação. Ajude elas, meu Deus, a terem um encontro com o teu amor, Senhor. Porque um dia o Senhor nos amou, mesmo sem nós merecermos. O Senhor nos convidou, nos chamou, nos atraiu à sua maravilhosa graça, mesmo sem merecermos. Ajuda essas pessoas, presidiários, pessoas, meu Deus, que estão aí fazendo coisas ruins, roubando o dinheiro do povo, pessoas que estão enganando. Deus, ajuda essas pessoas a se arrependerem, até mesmo pedófilos, até mesmo pessoas que estão cometendo crimes, maldades. Ajuda essas pessoas a se arrependerem e deixarem o mal e passarem a te servir, Deus. Assim nós te pedimos, Pai, com o nosso coração em ti, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deixa o seu joinha aí, me diga de onde você está falando. Deixa aqui pedido de oração, estamos orando pelos pedidos. Sexta-feira, toda sexta-feira, se Deus quiser, jejum pela família. Um grande abraço, se não é inscrito, inscreva-se. Paz do Senhor, glória a Deus.